Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa primeira live de 2022 e eu tô muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre uma mensagem muito legal, é uma mensagem que é muito importante para mim, porque hoje eu me encontro numa situação que eu tô vivendo novos projetos, novas perspectivas. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. E eu quero falar sobre uma palavra que tem muito impacto na vida de muitas pessoas. Hoje eu não vou falar sobre maquiagem, apesar do meu conteúdo ser todo voltado para maquiagem. Hoje eu vou falar sobre uma palavra que tem muito impacto na vida das pessoas e principalmente na minha vida, que é a palavra o medo. Gente, eu tava meditando hoje pela parte da manhã e eu quis trazer essa palavra justamente por isso. Porque nós estamos vivendo o início de um novo ano, muitas pessoas têm novos projetos, muitas pessoas têm novas perspectivas, têm outras coisas que querem viver. Então, a palavra medo é um sentimento que ele é muito forte e que quando a gente não lida com ele de uma forma de enfrentamento, a gente acaba que deixa ele tomar conta da nossa vida e, consequentemente, dos nossos desejos e da nossa mente. E o medo acaba nos parando porque a gente fica com essa sensação de insegurança, a gente fica com a sensação, com medo do novo, com medo daquilo que a gente vai viver, justamente por conta dessa palavra. E justamente por conta do medo do que as pessoas vão pensar, o medo de tomar decisões, o medo de realmente enfrentar o próprio medo, porque mesmo quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente não toma, isso acaba fazendo com que a gente já tenha tomado. Por que eu falo isso? Porque a gente decidiu não tomar essa decisão. Então o medo ele acaba nos paralisando nesse sentido. E eu até quero compartilhar com vocês um versículo da minha meditação hoje pela manhã, que fala o seguinte, que quando teve... Muitas pessoas acreditam em Deus, outras não, mas é um princípio meu, e eu quero compartilhar aqui com vocês, que é quando os discípulos eles estavam com Jesus dentro do barco. Olha que interessante que aconteceu. Estava vindo uma grande tempestade e Jesus estava no barco, mas Jesus estava lá pleníssimo, dormindo. E os discípulos entraram em desespero. Jesus não viu que está tendo uma tempestade? Mas só que os discípulos não se deram por conta de uma coisa. Por acaso não era Jesus que estava no barco? Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia da tempestade. E mesmo assim os discípulos se desesperaram. E o que eu quero compartilhar com vocês é realmente isso, sabe? A gente às vezes se desespera porque a gente não está confiando 100% em Deus. E muitas vezes as pessoas têm esse receio tanto de começar uma nova profissão, quanto de dar um start para algo novo. Então eu tô numa fase que agora eu tô começando os meus atendimentos em casa, então gera aquela insegurança, aquele medo de, ai, será? Eu devo fazer isso? Sabe? E o medo do que as pessoas vão pensar, mas o que a fulana vai pensar, o que ciclano vai pensar? E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Não tenham medo do que as pessoas vão pensar ao teu respeito, porque na palavra também vai dizer que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de prosperidade e de bem ao nosso respeito. Por que a gente vai dar bola para os pensamentos das outras pessoas que não são bons? Então é isso que eu quero falar para vocês, sabe? Tenham coragem para tomar decisões, mesmo que tenha medo. Enfrente o medo. A gente precisa disso. Porque se a gente for ficar sempre com medo, a gente não vai se mover, a gente não vai ter outras experiências, a gente acaba não se arriscando. Então a gente precisa, sabe, sempre dar esse passo adiante, mesmo que venha o medo. E principalmente o medo da mudança é algo que a gente não tem como prever o que vai ser depois. Mas a única certeza que a gente vai ter é que se a gente dá o primeiro passo, as coisas começam a andar. Então, assim, é muito importante a gente dar esse primeiro passo. Porque se a gente ficar presas naquilo que a gente poderia pensar, e se eu fizesse? E se acontecer? Então, a gente precisa dar esse primeiro passo justamente para enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas inseguranças, enfrentar até mesmo aquilo que as pessoas pensam sobre nós.
porque é uma coisa que eu sempre falo, nós estando bem ou mal, as pessoas vão falar de qualquer forma. Então a gente precisa priorizar qual que é a voz que a gente quer ouvir, a voz da nossa mente, a voz de Deus, principalmente, que pensa as coisas boas a nosso respeito, ou a voz das pessoas, que muitas vezes as pessoas não querem que a gente progrida, muitas vezes as pessoas não querem que você dê esse passo mesmo, porque quando a gente vai fazer algo novo, é muito comum de acontecer o seguinte: vem pessoas falar assim, ai, mas tu é doida pra fazer isso. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? E principalmente quando a gente começa algo novo, ou vai recomeçar. Isso acontece muito, da gente ouvir muitas palavras das pessoas assim, muitas frases ou muitos julgamentos, né? Ai, será? Será que, por que tu vai fazer isso? Ao invés, sabe, por isso que eu gosto muito de ter pessoas que falam assim, vai dar certo, sabe? Porque esse tipo de pessoa que fala isso pra ti são pessoas que vão te impulsionar. Então a gente precisa ter esse tipo de pessoa ao nosso redor, pessoas que nos impulsionam, porque a maioria das pessoas, muitas vezes até da família, vai falar o seguinte pra ti, vai dizer, mas tu é doida fazendo isso, tu vai largar um emprego, que muitas vezes é assim, tu vai largar um emprego que é certo pra trocar pelo duvidoso que tu não sabe, principalmente nessa questão do empreendimento, que é um tiro no escuro, entre aspas, porque a gente dá o primeiro passo e não sabe o que vem depois. Mas a certeza é que a gente depende de Deus, primeiramente, e segundo, de nós mesmos. Então, assim, tudo aquilo é algo que eu sempre falo, mas eu gosto muito de reafirmar. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa dedicação e amor, não tem como não dar certo. Então, assim, gente, agora a gente está começando um novo ano. Eu não fiz muitas metas, apesar de ter novos objetivos, para que eu consiga construir isso aos poucos. Porque se a gente colocar muitas metas, acaba que a gente fica frustrado por não alcançar todas elas. Então, assim, coloquem objetivos que sejam objetivos almejáveis e alcançáveis, que você pensa, não, isso em determinado prazo eu consigo alcançar. Então é por isso que eu falo, sabe, não deem bola porque as pessoas falam a teu respeito, porque como eu falei antes, na palavra diz, o Senhor tem pensamentos de paz, de prosperidade e não de mal a nosso respeito. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar essa mensagem com vocês hoje, porque a minha meditação hoje foi muito voltada para essa questão de insegurança e de medo, sabe? Não esqueça, sabe? Entregue seus problemas para Jesus, entregue os seus medos, seus anseios para Deus e, sabe, Jesus está no barco com você. Então, se Jesus estava no barco com os discípulos e eles se desesperaram porque eles não tinham o conhecimento e a noção de quem era Jesus. E Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele está presente em todos os lugares. Eu tenho certeza que no momento da angústia é só Ele que pode nos ajudar. Mas eu quero falar isso pra você, sabe? Hoje, se você tem algum novo projeto, se você tem algo que você acredita muito e que está muito latente no seu coração, dá o primeiro passo. Não fiquem presos por medo, não fiquem se prendendo porque as pessoas vão pensar, mas dê o primeiro passo, porque eu tenho certeza que tudo que a gente coloca amor, dedicação e empenho, sendo de uma forma íntegra e verdadeira, dá certo, não tem como dar errado. Então, gente, assim, hoje, como eu falei, não foi um conteúdo de maquiagem, foi algo bem breve, porque eu tava com essa mensagem muito no meu coração hoje para compartilhar isso com vocês, porque realmente alguém precisa ouvir essa mensagem. A gente tem poucas pessoas aqui assistindo, mas alguém precisa ouvir isso, sabe? E é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que outras pessoas cresçam, simplesmente não pelo fato de muitas pessoas terem esse pensamento, mas se aquela pessoa crescer, vai crescer mais que eu. Gente, que bom que cresça mais que eu, porque eu quero ser o trampolim para que essa pessoa voe, sabe? Eu quero ser a pessoa que vai impulsionar outras pessoas para fazer o bem, para se dedicar para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua vida pessoal. Então a gente precisa muito disso. A gente vive num mundo que tem muitas coisas ruins, muitas pessoas más. Então, assim, existe sim pessoas que com bons princípios, existe sim pessoas com novas perspectivas, existe sim pessoas que falam assim, vai dar certo, que falam assim, por mais que as circunstâncias esteja tudo propício para não dar certo, mas tem uma
pessoa que acredita no teu sonho. E essa pessoa é Deus, sabe? Quando a gente coloca diante dele todos os nossos projetos, gente, não tem como dar errado, pode ter certeza. Vai dizer um provérbio também que o homem faz os seus planos, mas quem realiza é Deus. Então, assim, essa mensagem traz muita esperança pro meu coração, porque quando a gente coloca realmente as coisas diante dele, as coisas fluem. E assim, gente, não desistam. Tenham fé e foco, que é uma frase que até ela é bem clichê, mas foco e fé, pode ter certeza que a gente corre atrás e as coisas acontecem. Então não desista do sonho de vocês. Coloquem, planejem, se organizem e deem o primeiro passo. Não fiquem pensando muito, porque se a gente pensando muito, a gente dá espaço para o medo. Se a gente pensa muito, a gente dá espaço para o medo e acaba que a gente não escuta a voz de Deus, não escuta aquilo que a gente quer fazer, que é para nosso bem, para nossa melhoria. E essa questão de empreendimento, principalmente, é uma coisa que, como eu falei, a gente dá o primeiro passo, mas a gente não sabe se vai ter outro degrau, porque a gente tem que trabalhar. Não é fácil, gente, não é fácil, mas eu tenho vivido experiências maravilhosas, desafiadoras, principalmente desafiadoras, porque tudo que a gente vai fazer novo é um desafio. Como eu falei, a gente não sabe o que vai estar do outro lado. Então a gente precisa sempre se mover nesse sentido, sabe? Com fé e acreditando que é possível. Não vou dizer tem aquele otimismo, porque otimismo tem muita diferença entre a realidade, mas a gente precisa ter pensamentos positivos, a gente precisa ter coisas boas que vai fluir, porque a gente atrai muito aquilo que a gente pensa. Então por que a gente não pode pensar coisas boas ao nosso respeito e a respeito também do nosso trabalho e dos nossos objetivos? Então 2022 está se iniciando e eu fiz questão de trazer essa mensagem aqui porque é algo que estava latente no meu coração hoje pela parte da manhã. Não sei para quem foi essa mensagem, mas eu tenho certeza que abençoou a vida de alguém. E é isso, gente. Essa semana a gente vai ter muito conteúdo aqui de maquiagem. Tô com um projeto de lives que para mim também é um desafio, porque eu faço lives lá de vez em quando, mas eu quero ter tô com o objetivo de fazer lives mais periódicos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês de alguma forma. E é isso. A Paty colocou aqui: obrigada por compartilhar essa mensagem conosco, tá iluminada, Ju. Imagina, sabe? Eu vejo isso como um dever, porque quando a gente tem coisas que são boas, a gente precisa compartilhar. Porque isso vai fazer a gente levantar outras pessoas, e é isso que eu quero. Fazer com que mais pessoas cheguem ao seu objetivo, fazer com que mais pessoas cheguem a dar esse primeiro passo mesmo dos objetivos que tem e romper essa parede do medo, porque pode ter certeza, quando a gente enfrenta o medo se torna tão pequeno diante de uma imensidão de oportunidades que a gente tem. Então é isso, gente, um beijo e uma ótima semana para vocês.